Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se inscrevam no canal, deixem o seu like e compartilhem esse vídeo. Hoje no História da Igreja, nós vamos falar sobre uma lenda mentirosa que talvez você até já ouviu falar ou alguém comentar nessa lenda. A suposta lenda da papisa Joana. Os inimigos da igreja, eles não se cansam de lançar ataques mentirosos contra a igreja católica. E um desses ataques é que a igreja, em um determinado tempo, em uma determinada época em sua história, ela teve como papa uma mulher. Ora, a igreja, ela não permite, que mulheres ocupem cargos eclesiásticos, como padre, enfim, esses cargos eclesiásticos. Quanto mais uma mulher ser papa da igreja. Jamais a igreja iria ou vai permitir uma arbitrariedade dessa. A igreja nunca teve uma papa mulher. Os papas da igreja sempre foram e serão e é homem. A igreja não ordena cargo eclesiástico a mulheres. Mas, infelizmente, essa lenda dessa suposta papisa Joana circula no meio de muitas vezes pessoas que querem atacar a igreja, dizem que a igreja teve uma papisa, teve uma mulher como sendo papa da igreja. E quando foi que essa história ela ganhou força? Quando foi que essa história surgiu dentro da história da igreja, no decorrer da igreja? Essa história ela ganhou força ali por volta do século X. Por volta do século X foi que teve esse comentário, essa lenda de uma suposta papisa na igreja. Por quê? Temos que entender a triste condição em que se achava o papado nesse século. Vários pontífices na época, século X ali, mais ou menos, eles caíram sobre a influência de 3 mulheres prepotentes. Eles caíram sobre a influência dessas 3 mulheres sedutoras, perversas e má. Quem foram essas mulheres em Roma? Foi Teodora, esposa de Teofilacto, e suas 2 filhas, Teodora e Marósia. Então, vários papas nessa época, no século X, caíram sobre a influência dessas 3 mulheres. Sem contar também que nesse século X houve muitos documentos forjados, documentos mentirosos que fortaleceram mais ainda essa lenda de que a igreja teve uma mulher como sendo papa, como sendo a suma pontífice da igreja. Ora, assim uma lenda, uma história totalmente mentirosa que não tem cabimento. Então, houve essa lenda que a igreja teve uma mulher como sendo papa. Então, no século X, vários papas caíram sobre a influência dessas 3 mulheres, que seduziram vários papas, e foi um momento assim de fraqueza, de relaxamento por conta da cúria romana. Em cada época algo acontece, e tudo tem a ver de acordo com o contexto da época. Outro fato também que aumentou mais ainda essa lenda foi que nessa mesma época a igreja ela teve 7 papas. Veja, nessa época, além de alguns papas, alguns pontífices terem caído sobre a influência dessas 3 mulheres que eu mencionei, a igreja também nessa época teve 7 papas com o nome de João. Aí foi que a lenda criou mais força. Ora, inventaram que a igreja foi liderada por uma papisa mulher chamada Joana. E com 7 papas que passaram na igreja com o nome de João, aí foi que a lenda teve mais força. Foi aí que a lenda ela criou mais perna, para que se pudesse propagar nesse período. Infelizmente chegou até hoje. Mas tudo isso não passou de mentira, tudo isso não passou de lenda. Se tem algum documento, alguma escrita que traz sobre isso, é algo falso, não é algo verídico, é mentiroso, são calúnias que inventaram contra a igreja.
Então, meus irmãos, nunca a igreja teve uma papisa, né? Mencionei aqui, né? E estou aqui com essa obra, né? História da igreja, né? Idade Média, aqui fala muito bem, né? Desmente toda essa mentira de que a igreja teve uma papisa, né? Chamada Joana. Então, os fatos que levaram a circular essas mentiras foi, né? O fato de terem 7 papas com o nome de João, e vários papas na época caíram sobre a influência dessas 3 mulheres, né, que eu mencionei o nome. Tudo isso foi algo que teve força, teve ali um combustível para que se inventasse, criasse, se popularizasse essa lenda de que a igreja teve uma mulher como sendo papisa. Isso é mentira e vale a pena a gente trazer, porque está na história da igreja. Foi mentira. A igreja nunca teve uma papisa, nunca teve uma mulher como sendo papa da igreja. Amém.